Olá, espero que todos estejam bem, que todos estejam com muita saúde, apesar dessas limitações, nós já estamos tendo um pouquinho mais de liberdade, podemos estar tendo algum encontro, vocês desfrutaram do, do rolê no sábado à tarde lá, que foi muito legal, uma iniciativa muito bacana dos professores e das professoras. Aquilo acaba mostrando realmente a relação de afinidade que existe entre os professores e os alunos. Nós realmente somos um grupo privilegiado de poder estar com vocês e vocês estarem com a gente. Afinal, já vão 21 anos, nos tornamos já maiores de idade, então a FAT tem um trabalho maravilhoso sendo realizado e é muito gratificante fazer parte desse trabalho. Eu queria aproveitar o mês de outubro, o mês rosa, né? E a gente tratar de um assunto que é sério, porém eu acho que quanto mais a gente puder saber, ter consciência, melhor. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa doença do câncer de mama. Nós vamos dar algumas dicas, mas eu vou dar mais ênfase, não aquilo que vocês ouvem todos os dias, que infelizmente nós somos massacrados por uma mídia e por informações que não são tão verdadeiras, né? A gente fala tanto de problema genético e tanto de anticoncepcional e na realidade o maior problema para mim é outro. E eu vou tentar mostrar isso para vocês através de estudos que são feitos. Os slides que eu estou mostrando para vocês, eles são baseados ou são retirados do INCA, Instituto Nacional do Câncer, que é a maior referência no Brasil na questão de câncer de mama, fora outras observações feitas em congressos de ginecologia. Então, o que a gente vê que ninguém fala? Olha que loucura. A caminhada e a redução do risco de câncer de mama em mulheres pós-menopausa. O Luiz Fernando Corrêa, o médico que ele visita, passa em vários congressos, ele coloca assim, ó. Luiz Fernando Corrêa traz dados de um estudo feito pela Associação Americana de Pesquisa do Câncer. O estudo mostra que mulheres que estão no caminho, ou seja, caminhando pós-menopausa e caminham 1 hora por dia, todos os dias, têm 14% menos chance de ter câncer de mama. Se as atividades forem mais vigorosas, o risco é reduzido em 24%. Ou seja, se eu tenho uma atividade física realmente para valer, se eu invisto em atividade física todos os dias, eu diminuo em 1/4 o risco de câncer de mama. É muito significativo isso. Isso é de uma importância muito grande e não é falado. Nós hoje temos uma consciência plena como médicos que a ausência de qualquer tipo de atividade física, ela compromete a saúde do indivíduo, tanto da mulher como do homem. Então essa é uma ótima notícia para todos nós, uma notícia boa para quem está lá com a gente na FAT, sabe disso, que o pessoal orienta vocês a fazer exercícios, a fazer alongamentos, a fazer yoga, a ter alguma atividade, alguma movimentação. E se ela for levada a sério, realmente, se você puder fazer isso de uma forma com uma orientação de um fisioterapeuta ou de um professor de educação física para a terceira idade, nós vamos reduzir em muito, e não é só câncer de mama não, a gente vai reduzir várias doenças de risco na terceira idade. Essa já é uma notícia chata, né? Infelizmente, nós vivemos numa sociedade meio doente ainda, né? Aliás, está piorando, eu acho. Essa questão de perceber o próximo, de se envolver com o próximo e cuidar do próximo. Então, os estudos mostram que mais de 70% das mulheres diagnosticadas com câncer de mama são abandonadas pelos maridos. Isso é grave, isso é horrível, isso é uma ofensa. Porque, na realidade, não tem nada a ver uma coisa com outra. Quer dizer assim, esse homem, que se ele tiver qualquer porcaria, qualquer gripe, ele depende 100% da mulher. A gente conhece várias histórias de homens que infelizmente não honraram o casamento, mas quando foram desenvolver o câncer de próstata, porque a enorme maioria vai desenvolver, ele volta correndo para a mulher, a primeira esposa, porque ela vai cuidar dele, porque ela era mais digna. Eu tenho uma angústia sobre isso, mas a gente precisa falar sobre isso, e nós precisamos conscientizar os filhos, esses homens que estão vindo, esses homens que estão criando relacionamentos novos, esses homens que estão casando, que eles tenham essa hombridade, que eles tenham responsabilidade, que eles sejam dignos, que eles tenham o caráter de estar na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Então não é blá blá blá, na realidade é expectativa. Então a expectativa minha em relação à minha esposa é a mesma dela em relação a mim, em qualquer dessas necessidades. Porque ser abandonado é pior do que a doença. Então é triste e trágico a gente ver esses números ainda.
Tá, mas o que é esse negócio do câncer de mama? O câncer de mama é uma doença causada pela multiplicação de células anormais da mama. Na verdade é assim, nós multiplicamos células dia e noite de todas as partes do nosso corpo. Nós deixamos de ser a mesma pessoa a cada 72 dias, você trocou tudo, não é mais você. Mas no processo de replicação e renovação, a mama também é renovada diariamente. E aí quando, na realidade, essa replicação ela sai fora de um padrão, ela sai fora do controle, acaba havendo uma aceleração e aí forma um tumor. E há vários tipos de câncer de mama. Alguns tipos desenvolvem rápido, enquanto outros são bem mais lentos e mais fáceis de serem tratados. Para o Brasil, em 2019, eram esperados 57 mil casos de câncer. Agora, em 2021, estamos falando já em 60 mil casos de câncer. O tipo de câncer mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil, depois do câncer de pele, não melanoma. Então, o câncer de mama responde por cerca de 25% dos casos novos a cada ano. Então, ele é extremamente representativo e é significativo. Especificamente no Brasil, esse percentual é um pouco mais elevado e chega a 28%. Sem considerar os tumores de pele não melanoma. Esse tipo de câncer é o mais frequente nas mulheres da região sul, sudeste, centro-oeste e nordeste. Então, o que acontece? O câncer de mama é o câncer que mais se fala, que mais a gente orienta, que mais a gente pede cuidado. Por quê? Porque é o que predomina, é aquele que é predominante. Assim como você tem a predominância do câncer de mama na mulher acima de 50 anos, você tem o câncer de próstata predominante no homem acima de 50 anos. O que aumenta o risco? E é que eu queria discutir mais isso com vocês. Acho que isso é uma coisa muito importante. O câncer de mama não tem somente uma causa. A idade é um dos mais fatores importantes. Por quê? Porque acima de 50 anos é que ocorre a grande maioria dos casos de câncer de mama. Existe uma coisa que nós já sabemos, é que cânceres que ocorrem entre 30 e 40 anos são mais violentos, mais agressivos e não tem essa questão de vínculo genético. Agora, existem outros fatores que a gente quer discutir para falar com vocês. E esse aqui é o que eu queria colocar para vocês. Quais são os fatores ambientais e comportamentais que podem agravar ou podem possibilitar o surgimento de um câncer de mama? O número 1 é obesidade e sobrepeso após a menopausa. Tem um estudo muito bem feito comparando a incidência de câncer de mama nos Estados Unidos e na Indonésia. Então, o que aconteceu? Na Indonésia, você tem um país de terceiro mundo, as mulheres sofrem muito, elas fazem trabalhos braçais, a maioria são plantadoras de arroz, porém elas têm 10 vezes menos câncer de mama do que a americana. Por quê? Porque a americana é obesa, ela tem um sobrepeso, ela come muita comida industrializada, elas hoje têm um problema de peso assustador. Nos Estados Unidos você tem mais de 56% da população com sobrepeso. Então isso mostra que a alimentação tem um peso muito importante no desenvolvimento do câncer de mama. Sedentarismo. Então, como a gente já falou que se fazer atividade física você diminui até 25% a causas de câncer de mama, o sedentarismo ele é o quê? É um facilitador, não só para câncer de mama, para todas as doenças do envelhecimento. E aqui o terceiro é uma coisa que preocupa, por quê? Porque a mulher está na mesma condição com o homem, que é o consumo de bebida alcoólica. A gente observou que houve um índice, assim, um aceleramento de consumo de álcool pelas mulheres nos últimos 20 anos. Hoje, se você pegar no final de semana, tem muito mais mulheres alcoolizadas do que homens. Isso é extremamente preocupante porque o álcool é agressivo. O álcool vai interferir nessa multiplicação celular e ele vai poder levar a um desenvolvimento de um tumor maligno, de um câncer. Tabagismo é mais do que já conhecido por todos nós. Nós sabemos que o cigarro é o maior gerador de câncer, seja ele em qual parte do nosso corpo. Então não faz sentido a gente continuar como tabagista. Eu falo como um ex-tabagista. Então não é pegação no pé gratuita. Eu cheguei a fumar 2 maços de cigarros por dia e graças a Deus já vai para 25 anos que eu nunca mais coloquei um cigarro na boca e não sinto nenhuma necessidade. Eu troquei o cigarro por 2 taças de vinho. É muito melhor. E a exposição frequente à radiação ionizante. Isso aqui é uma coisa que saiu e tem tido alguns conflitos. Por quê? Porque infelizmente no Brasil existe uma cultura do exame. O que é essa cultura? Você vai no médico pedir exame para ele. Então tem muitas mulheres que começam a fazer mamografia aos 30 anos, 35 anos. E não é necessário. No máximo uma mamografia entre 35 e 40 anos, que a gente chama de mamografia de base, para que depois a gente compare. Você vai ver lá mais à frente que o INCA ele recomenda para valer mesmo os exames a partir dos 50.
mas criou-se a cultura da mamografia. Então, até os 50 anos, pode-se fazer de 2 em 2 anos. Por quê? Porque a exposição à mamografia é a exposição a radiação ionizantes. Tudo bem que a gente sabe que é uma baixa incidência, um fator de baixa força, de baixa casuística em termos de formação de câncer de mama. Mas não vale a pena ficar se expondo. Então, a gente tem que ter sabedoria e bom senso. Não é porque eu tenho convênio que eu posso fazer 2 vezes por semana exame. Não é isso. A ideia é fazer quando precisa da forma correta. Quais são os fatores da história reprodutiva e hormonal? E aí entra uma outra coisa que mudou muito nos últimos 50 anos. Então, a mulher que tem a menstruação mais precoce, então ela se expõe mais ao hormônio. Não ter tido os filhos. Esse é um negócio muito louco, porque mudou a história. Então, se a gente voltar, minha avó teve 8, 9 filhos, minha mãe teve 3, a gente teve 3 aqui em casa. E hoje já tem um monte, mas 50% das mulheres não vão ter filho. Então, é um fator de risco para câncer de mama. O não amamentar é um fator de risco para câncer de mama, isso está bem estabelecido já na história dessa doença. Primeira gravidez após os 30, isso é a frequência hoje, isso é a rotina. Então, enquanto que há 35, 40 anos atrás, a primeira gravidez se dava por volta dos 20, 21 anos, ou seja, a turma casava entre 18 e 20 anos, hoje a turma está pensando em ter filho aos 30 e já passou. Eu acredito que ela já está batendo 35 anos. Então, quanto mais tardio, menos proteção mamária essa mulher tem. Não ter amamentado. Então, se ela não engravidou e não amamentou, não vai ter proteção. Se engravidou, teve o filho e a maioria também desiste de amamentar, perdeu a grande proteção. A amamentação de 1 ano, ela tem uma proteção mamária excelente. Ela diminui muitos os riscos de câncer de mama. Parar de menstruar, menopausa, após os 55. Por quê? Porque ela ficou mais exposta, mais tempo em altas doses hormonais. Porque para a mulher menstruar naturalmente, ela está produzindo altas doses de estrogênio. E a partir dos 50 anos, isso não é lá muito bom para a mama. E o uso de contraceptivo oral, que é o estrogênio e a progesterona, mas esse é um estudo que mostra, você tem a Sociedade Brasileira de Ginecologia que mostra que essa influência do anticoncepcional é muito discutível. Ela não é clara, ela não mostra estudos falando, fechando questão, ele realmente dá problema. Aliás, se a gente pegar para valer o uso do anticoncepcional, ele tem um lado extremamente positivo. Ele diminuiu 80% do risco de câncer de ovário, 80% do risco de câncer de endométrio, 80% do risco de câncer de reto, ele diminuiu o aborto, diminuiu hemorragias, diminuiu a anemia, ele tem um lado muito positivo, mas infelizmente ele virou o bicho feio, ele virou a ovelha negra na história da mulher, falando que anticoncepcional faz mal e não é bem assim. Porém, a história vai dizer. Ter feito reposição hormonal pós-menopausa, principalmente por mais de 5 anos. Aqui também vai depender do tipo de reposição, da via da reposição, porque esses estudos são baseados nas reposições antigas. As mulheres que têm usado as reposições com medicações mais novas, ou transdérmicos, ou com outros tipos de progesterona principalmente, também não têm esse risco elevado, ao contrário. Ele é extremamente limítrofe. Para vocês terem uma noção, a gente tem estudos mostrando de que cada 10 mil mulheres, 30 vão ter câncer de mama. De cada 10 mil usuárias de reposição hormonal, 33 vão ter câncer de mama. Então, esse aumento ele não é significativo em termos estatísticos. Fatores genéticos e hereditários. Então, se você tem uma história familiar de câncer de ovário, então a mãe teve, isso aí já é um fator que vai pender. Um fator de câncer de mama na família, principalmente antes dos 50. Então, alguém, sua mãe ou sua tia, por parte materna, não por parte paterna. O pai não apita muitas coisas no câncer de mama. Seriam todas aquelas que viessem da origem materna. História familiar de câncer de mama em homens, aí quando o homem tem o câncer de mama. E aí sim, isso pesa muito, porque aí ele vai carregar um fator genético, ou seja, uma alteração, uma mutação genética. Alteração genética, especialmente nos genes BRCA1 e BRCA2. Esses genes são muito tempo falados, porém ainda é inviável ficar dosando BRCA1 e BRCA2 para todo mundo. Ele é extremamente caro, custa mais de R$ 1.200. Então não é um rastreamento comum. E sim para quem teve, infelizmente a mãe teve um câncer de mama por 35, 40 anos, aos 35 aos 40 anos, aí sim vale a pena se fazer a pesquisa de BRCA1 e BRCA2. E dependendo do resultado, tomar uma atitude de prevenção e ficar muito esperto em cima de uma doença precoce de câncer de mama. A mulher que possui um ou mais desses dois fatores genéticos hereditários é considerada com risco elevado para desenvolver câncer de mama. Então tem que ter esses fatores, mas no sentido de rastreamento, e não por dizendo que vai ter. Por quê?
O câncer de mama de caráter genético hereditário corresponde a apenas 5% dos cânceres de mama. Ele vai de 5 a 10, mas a média é 5%. Ou seja, 95% dos cânceres de mama são de fatores comportamentais, não são genéticos. Eles não vêm porque minha mãe teve ou porque minha avó teve, e sim porque alguma coisa que eu estou fazendo não está sendo correta. Atenção, a presença de um ou mais fatores de risco não significa que a mulher necessariamente terá doença. Isso é uma outra neurose. Porque às vezes a gente pega paciente jovem querendo fazer mamografia todo ano porque a mãe teve. Não é por aí. Porque fazer mamografia também todo ano acaba sendo um agravante, principalmente antes dos 50 anos. Quais são os sinais e sintomas? Então isso é uma coisa muito importante para a gente saber o que está acontecendo no corpo da mulher e que sirva de alerta para ela principalmente. Então é importante que as mulheres observem suas mamas sempre que se sentirem confortáveis para tal. O que é isso? Eu coloco que uma vez por mês, quando você for tomar banho ou ficar diante do espelho, você primeiro olhar para você ver a simetria, para você ver os contornos, se eles continuam da mesma forma que sempre foram. Uma coisa que vocês têm que entender, que acontece é o seguinte: quem vê não são meus olhos, quem vê é minha mente, meu cérebro. Meu cérebro é um scanner, é um computador que sabe como é que eu sou. Se tiver alguma coisa fora do lugar, ele vai chamar a atenção. Falou, opa, não tinha essa retração, não tinha esse abaulamento, não tinha essa deformidade. Então ele vai me avisar se tem alguma coisa que chamou a atenção. Se a palpação eu tenho nódulos, caroços, e aí se eles forem fixos que chamam mais atenção, porque nodulação na mama é comum, principalmente por causa da característica da própria mama. Endurecimento, a gente tem que ver se tiver alguma área mais endurecida, tem que ficar mais esperto. Porém, o que mais chama atenção, que qualquer alteração dessa, elas são indolores. Então a mulher não vai reclamar de dor de câncer. As dores, as mastalgias, elas são muito comuns na menopausa, são muito comuns quando incha a mama, são muito comuns dependendo da alimentação que você teve, comidas ricas, muito ricas em sal, incha a mama, ela deixa ela mais desconfortável. Mesmo pós-menopausa, a mulher continua tendo um ciclo dentro dela de que tem semanas de desconforto e semanas de alívio na questão da sensibilidade da mama. A mama na pós-menopausa, ela troca o tecido mamário para o tecido gorduroso, isso dá uma sensação de calor local, de retração, isso é tudo normal. Então é só observar realmente o que? Se eu tenho um abaulamento, uma retração, se tem alguma coisa que mudou. Caroço ou nódulo fixo, é isso que mais preocupa, endurecimento e geralmente é indolor. Pele da mama avermelhada, então se ela começar a ter uma inflamação, uma vermelhidão numa certa área, isso é preocupante, a gente tem que avaliar, porque ela vai lembrar uma casca de laranja, como se ficasse todo inchado e com um monte de ondulações. Isso daí não é um bom sinal, é um sinal inflamatório que pode ser um sinal de câncer. Alterações no bico do peito, e aí o que acontece? O próprio mamilo pode ter ulcerações, pode ter retrações, pode ter fissuras, que eles precisam ser avaliados. Pequenos nódulos na região embaixo dos braços, nas axilas, né, ou no pescoço. Então eu posso ter nódulos debaixo do braço, porque é o gânglio normal, principalmente hoje em dia a mulher que depila ou que ela raspa, volta e meia a gente tem gânglio. Mas tem que avaliar esses gânglios se eles apareceram de repente, e aí precisa fazer um rastreamento, se for o caso, até o caso de fazer uma biópsia desse gânglio. Saída espontânea de líquidos dos mamilos. Então a mama é uma glândula exócrina, ou seja, ela joga para fora a secreção. Então sai uma secreção translúcida, transparente, mas de pequena quantidade é normal. Às vezes pode sair o amarelo, porém saiu muito sangue, ou saiu água de rocha, e é água, não é aquela secreção viscosa. Nós precisamos avaliar e precisa ser feito um estudo mais profundo. As mulheres devem procurar imediatamente um serviço para avaliação diagnóstica ou identificar alterações persistentes nas mamas. No entanto, tais alterações podem não ser câncer de mama. 95%, graças a Deus, não é. Mas qual é o caminho? Você ir para o seu ginecologista, e aí se esse ginecologista não é especializado na questão de mama, ele vai encaminhar um mastologista. Eu, no meu consultório, encaminho para um colega que é de extrema confiança, é uma pessoa que eu conheço há mais de 20 anos, ele é oncologista, oncomasto. Então, o domínio que ele tem dessa técnica e o domínio que ele tem da avaliação é muito superior ao meu, porque o meu não é o dia a dia a avaliar câncer de mama. Detecção precoce, essa é a grande sacada. Quer dizer, quanto mais cedo eu descubro uma alteração na mama, melhor é o resultado futuro, com maior chance de cura. O câncer de mama pode ser detectado em fases iniciais, em grande parte dos casos, aumentando assim as chances de tratamento e cura. Essa palavra tem que ser ouvida de vocês, cura. Hoje nós temos 70% de câncer de mama curáveis. Todas as mulheres, independentemente da idade, podem conhecer seu corpo para saber o que é e o que não é normal em suas mamas.
a maior parte dos cânceres de mama é descoberto pelas próprias mulheres. Então, essa autoavaliação, essa palpação, essa digitação de rastreamento, né, que a gente fala mapeamento de rastreamento, vai ser a que vai chamar a atenção dela e ela vai procurar um médico. Além de estar atenta ao próprio corpo, também é recomendado que mulheres de 50 a 69 anos façam uma mamografia de rastreamento, quando não há sinais nem sintoma. Aí o que o INCA fala é o seguinte: mulheres que não têm históricos, mulheres que não têm sintomas, mulheres que não têm nódulos, fazer cada 2 anos mamografia. Mas a gente insiste aqui no Brasil ainda em fazer de ano em ano a mamografia. Esse exame pode ajudar a identificar o câncer antes do surgimento de sintomas. Então, a mamografia é o padrão ouro que a gente fala. É o melhor método para fazer o diagnóstico de câncer. Não é o ultrassom. O ultrassom ele vai ver cisto, ou ele vai saber diferenciar se é cisto ou é nódulo. Mas a mamografia não, ela identifica, porque o câncer ele tem uma característica que é umas calcificações específicas, que a gente chama calcificações em formas de estrelas ou espículas, que só dá para ser vista na mamografia. A mamografia é uma radiografia das mamas feita por um equipamento de raio-x chamado mamógrafo, capaz de identificar alterações suspeitas. Mulheres com risco elevado para câncer de mama devem conversar com seus médicos para avaliação do risco para decidir a conduta a ser adotada. O que ele quer dizer com isso? Que aquelas mulheres que têm maior risco, elas têm mais controles. Tem que fazer mais mamografias anuais ou rastreamento por ultrassom. As que não têm, de 2 em 2 anos. Mamografia de rastreamento e mamografia diagnóstica. Qual a diferença? Então, no Brasil, a recomendação do Ministério da Saúde, assim como da Organização Mundial da Saúde e de outros países, é a realização da mamografia de rastreamento, quando não há sinais e sintomas. São mulheres de 50 a 69 anos, uma vez a cada 2 anos. A mamografia de rastreamento pode ajudar a reduzir a mortalidade por câncer de mama, mas também expõe a mulher a alguns riscos. Conhece os principais benefícios e riscos desse exame. Quais os benefícios? Encontrar o câncer no início, permitir um tratamento menos agressivo. Menor chance de a paciente morrer por câncer de mama, em função do tratamento precoce. Ou seja, diagnóstico precoce, cura. Diagnóstico tardio, complicações e risco de mama, morbidade nos próximos 5 anos. Risco. Suspeita de câncer de mama, isso requer outros exames sem que se confirme a doença. Esse alarme falso, resultado falso positivo, gera ansiedade e estresse. Isso é uma coisa muito séria. Às vezes a gente vê paciente que está rastreando um nódulo que está lá há 10 anos no corpo dela. Se o nódulo está há 10 anos, ele não é cancerígeno. E ele não vira nada. Câncer nasce câncer. Nódulo de mama benigno não vira câncer. Câncer existente, mas resultado normal. Isso também é um problema sério, que é o resultado falso negativo. Esse erro gera falsa segurança à mulher. Então, uma mulher faz uma mamografia e não foi feito o diagnóstico, e aí, infelizmente, ela pode refazer a próxima mamografia, e isso já tem um tempo de evolução da doença. Existe uma coisa também muito complicada, que a gente chama que é o desenvolvimento de câncer entre uma mamografia e a outra. Isso pode acontecer, tá? Graças a Deus é mais raro, mas pode acontecer. Ser diagnosticado e submetido a tratamento com cirurgia, inclusive, retirada parcial ou total da mama, quimioterapia e outra radioterapia de um câncer que não ameaçaria a vida dela. Isso ocorre em virtude do crescimento lento de certos tipos de câncer de mama. O que é isso? Se ele não é especializado, se esse médico não vivencia câncer de mama, às vezes por um preciosismo ou por uma ansiedade, ele acaba tirando de uma forma desnecessária uma mama ou um quadrante. Então, sempre procurar um especialista. Isso é uma coisa muito importante. Às vezes a gente confunde muito esse negócio, fala, no SUS é ruim. Ao contrário, no SUS tem muitos especialistas de extrema segurança. A maioria, 90% das cirurgias de câncer de mama são feitas pelo SUS. 10% são feitas pelos médicos particulares ou de convênio. Então, não subestime, não desvalorize, não menospreze. São pessoas de extrema confiança, de capacidade e que têm tido resultados excelentes também. Então, aqui na nossa região, a gente tem os CAISMs, que são os Centros Integrais de Atendimento à Saúde da Mulher, que ele tem todo o rastreamento com todo o pessoal de altíssimo nível, professores de faculdade, que vão dar acompanhamento e uma ótima evolução para aquelas mulheres que precisarem fazer, se precisar, no tratamento de um câncer de mama. Então, o excesso de exposição ao raio-x raramente causa câncer, mas há um discreto aumento de risco quando há mais frequente a exposição. Então, essa coisa de fazer todo ano mamografia pode aumentar um pouco o risco de câncer. Mamografia diagnóstica. A mamografia diagnóstica, assim como outros exames complementares com finalidade de investigação de lesões suspeitas da mama, pode ser solicitada em qualquer idade.
a critério médico. Ainda assim, a mamografia diagnóstica geralmente não é solicitada em mulheres jovens, pois nessa idade as mamas são mais densas e o exame apresenta muitos resultados incorretos. O que é isso? Antes dos 40 anos, a mama é muito densa, ela tem muito mais tecido mamário do que gorduroso. Então fica difícil realmente da gente fazer diagnóstico do que é nódulo, o que não é nódulo. Agora, a partir dos 50, não, já existe uma diluição dessa mama, uma flacidez da mama, com uma diluição entre gordura e tecido mamário, e aí sim, a investigação é muito mais fácil. Isso aqui é um estudo que o INCA mostra, para a gente ver a responsabilidade que tem desse excesso de exame, né? Se 720 mulheres com idade entre 50 e 69 anos e sem alto risco para câncer de mama, ou seja, ela não tem nenhum daqueles fatores de familiares, fatores comportamentais que pudessem suspeitar de um câncer de mama, são rastreadas a cada 2 anos por 11 anos. Então, se elas ficarem durante 11 anos fazendo exame, cerca de 204 mulheres poderão ter um resultado falso positivo. Isso é muito sério. Na mamografia, o que requererá novos exames de imagem. 26 dessas mulheres poderão ter uma biópsia para confirmar se elas têm ou não câncer de mama, gerando um estresse e uma ansiedade violenta. Pelo menos 4 mulheres poderão ter a mama removida em parte ou totalmente sem necessidade. E aí que eu volto de novo. Teve um exame positivo, você está na dúvida, procure um especialista. Ou peça para o seu médico pedir uma segunda opinião para um outro médico especialista, para que ela não caia nessa possibilidade. E uma mulher poderá escapar de morrer de câncer. Então, quando eu faço 720 mulheres, fazendo todo esse rastreamento, eu consigo tirar uma da questão do câncer, mas 4 eu estarei colocando numa cirurgia. É complicado. Como prevenir? Cerca de 30% dos casos de câncer de mama podem ser evitados com a adoção de hábitos saudáveis. Isso aqui é o mais importante para vocês. Eu acho que isso vocês têm que colocar para vocês, para suas filhas, para o grupo da família. 30% eu posso evitar. Através do quê? De um comportamento, através de uma atitude, não de um remédio. Praticar atividade física regularmente, isso é uma necessidade básica hoje. Isso faz parte de uma estrutura saudável de vida. Alimentar-se de forma saudável, diminuir ao máximo o consumo de comidas industrializadas. O mais natural possível, o mais saudável possível, mais colorido possível, o menos fritura que se você puder. Alimentar-se de forma saudável, manter o peso corporal adequado, se não subir para sobrepeso. Qual que é o problema do sobrepeso? Vou entender isso daí para vocês acharem que não é questão estética. Cada peso a mais que a mulher tem, ela está produzindo mais hormônio negativo. A gordura, ela tem uma transformação dentro dela em um hormônio que não é o hormônio estrogênio normal que a mulher teria. E sim, num hormônio estrogênio mais agressivo. Ele vai realmente ter altíssimas doses de hormônio sem você tomar nenhum remédio. E aí ela pode realmente ter a mama como alvo. Evitar o consumo de bebidas alcoólicas e cigarro, pelo amor de Deus, não cabe. Bebida alcoólica, que a gente fala é destilado, né? O que é destilado? É álcool no sentido vodka, pinga, whisky, né? Nobres, né? Rum. Qual que é a bebida que não é alcoólica em termos de teor alcoólico? O vinho. O vinho é um antioxidante, ele é protetor de mama. O vinho é muito, muito bom para isso. E amamentar, como a gente já não está mais nessa fase, nós não temos essa como usar. Mas tem como falar isso para suas filhas. Falar, amamentar é prevenir câncer. Amamentar, além de você dar vida, de você dar qualidade de vida para o filho, é um ganho para a prevenção de câncer de mama. Aqui é o autoexame, famoso autoexame. Quando você palpa a sua mama uma vez por mês, você já rastreou. Se porventura algum dia aparecer alguma coisa estranha, você fala, opa, isso aqui não estava aqui. E aí vai levar a uns exames secundários. Orientações para enfrentar o tratamento de câncer de mama. Se alguém precisou, se alguém precisa, a principal sugestão é o esclarecimento. Não deixe de tirar todas as suas dúvidas. Anote sempre quando surgirem e traga na consulta para que podemos esclarecê-la. Quando uma paciente sabe aquilo está acontecendo, isso pode auxiliar no seu próprio tratamento. Além disso, o hospital conta com a equipe de psicólogos para propiciar um suporte para as pacientes. Existe uma coisa muito séria, que é a nossa vontade de curar e a nossa vontade de adoecer
adoecer. Então o emocional tem um peso muito grande. E se eu sei o que está acontecendo com o meu tratamento, o que está acontecendo no meu corpo, quais são os efeitos colaterais do meu tratamento, eu não me assusto, eu sei que aquilo vai acontecer. E sei que vou sair e vou vencer. Hoje eu falo para vocês assim com maior tranquilidade, 80% dos cânceres são tratáveis. Minha filha hoje ela faz oncologia, ela faz residência em oncologia, ela está assim encantada sabendo, pai, como mudou a história da oncologia. Hoje a gente trata o paciente e com menos efeitos colaterais. Hoje as medicações que estão surgindo cada vez mais são menos agressivas e com resultados extremamente satisfatórios. O tratamento do câncer de mama, os tratamentos para o câncer de mama resumem-se em clínicos e cirúrgico. O cirúrgico envolve tratamento conservadores, que se tira o quadrante, né, aqueles que preservam a mama, como os conhecidos como mastectomias de quadrante ou de parciais. A maioria dos cânceres de mama podem ser metastatizar para a axila, portanto, a avaliação da axilar pode ser feita através do linfonodo axilar ou dissecção da axila. Isso é feito no procedimento cirúrgico, os médicos que lidam com câncer de mama fazem isso de rotina. Tem um famoso linfonodo sentinela, que é nele aqui na região torácica. Se ele estiver livre, beleza, acabou o problema. Se ele estiver tomado, a gente vai para a axila. Com isso obtém-se um tratamento oncológico eficaz. Então, quer dizer que se você fizer o tratamento correto, o diagnóstico correto, se os linfonodos estiver comprometido, é um tipo de tratamento. Se não estiver comprometido, é outro tipo. Esse exame é feito no ato cirúrgico. Então, se eu fizer um diagnóstico que os linfonodos estão livres, eu não preciso fazer uma cirurgia tão ampla e tão agressiva. Eu faria só a quadrantectomia, que tira o setor mamário que tem o nódulo. O tratamento clínico também vários tipos de medicamentos chamados quimioterápicos e hormonioterápicos, cada qual com a sua função e efeito colateral. Hoje você tem os biológicos. Biológico é a última palavra agora em câncer, estão sendo estudados, mas com uma evolução muito boa também. Então, o tratamento está evoluindo, está cada vez mais seguro e menos agressivo para os pacientes. Isso aqui é a questão de estágio, isso é mais diagnóstico, né? O estágio 0 é quando a doença está restrita no local, o estágio 1 a doença invadiu, estágio 2 a doença invadiu a região local, mas possui entre 2 e 5 centímetros. Aqui, a grande mudança aqui, abaixo de 2 centímetros é cura. Entre 2 e 5 centímetros a gente vai ter um trabalho para tratar. E acima de 5 centímetros e com o metástase, aí a sobrevida ela é menor e com qualidade de vida mais sofrível. Câncer de mama e os homens, parceiros e pacientes. Aqui eu queria dar um recado, e se vocês puderem mostrarem isso para os homens, mostrarem para os seus filhos, seus genros, isso é muito importante. É inadmissível que um ser humano no século XXI não entenda qual é o papel dele como um parceiro. Qual que é o papel dele em termos emocionais? Qual que é o papel dele como alma vivente? O corpo é um veículo, o corpo é um instrumento usado por alguém que sente, por alguém que precisa de ajuda. A principal faixa etária de acometimento na mulher é dos 40 aos 60 anos. Mas hoje em dia a doença vem sendo observada em todas as faixas etárias, a partir da vida até reprodutiva. No homem, o câncer de mama acontece raramente, representa 1%, 0,1% desses tratamentos. Então é muito diferente. Porém, a paciência é o que mais o homem precisa para poder estar do lado dessas mulheres. Nós temos que sermos sensíveis, nós temos que ser sensibilizados, nós temos que entender que a mulher é o todo, a minha mulher é o todo, minha mulher não é uma mama, minha mulher não é uma vagina, minha mulher é o todo, minha mulher é o beijo, minha mulher é o meu abraço, a mulher é a minha companhia, a mulher é o meu olhar. Se a gente não tiver isso bem estabelecido numa relação conjugal, é horrível. Nós precisamos quebrar essa visão, principalmente machista, ou daquela visão insensível em que o homem não podia ser sensível, não podia chorar, não podia mostrar sentimento. Isso já passou, isso é ridículo, isso é do homem da caverna. Então, nós precisamos estar conscientizados e saber que essa parceira vai estar fragilizada, ela pode se sentir feia, sentir com aspectos femininos diminuídos. Isso também é outra coisa que vocês têm que trabalhar a cabeça. A mulher não é o seio, a mulher é o corpo todo dela, a mulher é o sentimento, é o valor dela como mulher. E hoje, graças a Deus, a maioria dessas cirurgias também são feitas a reconstrução, já se faz a cirurgia plástica no mesmo tempo. Nunca se esqueça que ao lado de um grande homem sempre é uma fantástica mulher. Não somos nada sem nossas companheiras. A gente tem que enxergar que essa parceria, essa união, ela nos fez viver. Eu falo para a Maureen isso de uma forma muito clara, muito aberta. Quem me motiva a viver é a Maureen. Quem me dá o gás para viver é a Maureen. O meu sentimento por ela e o sentimento dela por mim é tudo.
É ela quem faz com que vale a pena lutar. E eu acho que a gente tem que ter esse consentimento, porque se eu tiver uma doença, eu tenho certeza que ela vai ficar do meu lado. Se eu tiver um câncer de próstata, ela vai estar do meu lado até o último minuto. Então é isso que é parceria, é isso que é uma só carne. Eu falo que a gente fala muito para a boca para fora, quando vai lá para o padre ou para o pastor, para falar, não, eu quero para toda a vida. Mas quando surge um probleminha, a gente já vaza. Então nós temos que ter caráter, nós temos que ter vergonha na cara e assumir que nós precisamos um do outro. E o cuidar é muito mais eficiente, às vezes, do que o próprio tratamento. O estar do lado é muito ou tão eficiente quanto uma quimioterapia e uma radioterapia. Então isso os homens precisam saber. Eles têm que saber isso e praticar isso. Eu acho fundamental a gente orientar para que todos tenham esse conhecimento e para que a gente entenda que a evolução é isso. Evolução é valor. Evolução é significado. Evolução é que o outro tem mais ou igual valor à minha pessoa. Evoluir não é se achar esperto, não se achar individualista, não se achar egoísta. Ao contrário, isso para mim é regressão. Então, baseados nisso que a gente falou, eu queria deixar um recado legal para vocês. Mudança de hábitos e cobrar isso das filhas de vocês. Mostre isso para elas, pelo amor de Deus. Não culpe anticoncepcional, isso não é correto, isso não é verdadeiro. O que nos está nos matando é batata frita, McDonald's, falta de atividade física, excesso de bebida alcoólica. Então está todo mundo angustiado e ansioso. Chega no sexta, sábado e domingo, chuta o pau da barraca. Não é por aí, o caminho não é esse. Equilíbrio é a palavra mágica, equilíbrio é igual saúde. A saúde está no equilíbrio. Nós desequilibramos, nós vamos achar a doença. Muito bom estar com vocês, muito legal estar aqui com vocês, falando com vocês sobre essa questão. Espero que tenha sido útil realmente, que vocês possam replicar, que vocês possam orientar e que não seja só outubro, na realidade é todos os meses, e que nem o mês que vem vai ser o novembro azul, por causa dos homens de próstata, mas que a gente tenha essa conscientização, que a nossa saúde depende da nossa atitude. Um abração a todos, um beijão no coração de todos, é bom demais estar com vocês. Até mais.